Bom dia, meu nome é Ana Carolina de Oliveira. Eu vou falar sobre o tema do seminário 7, que é o estudo de equivalências terapêuticas para medicamentos inalatórios orais, sprays e aerosóis nasais. O meu tema, como eu falei, ele é de grande importância para a matéria de biofarmácia, que é administrada pela professora Flávia. Antes de aprofundarmos um pouco no trabalho, vamos voltar um pouco e falar sobre o que é equivalência farmacêutica. A equivalência terapêutica são medicamentos que sejam equivalentes farmacêuticos e que, após administrados, seus efeitos em relação à eficácia e à segurança sejam essenciais aos mesmos, o que se avaliam por meio de estudos de bioequivalência apropriados. Os estudos de bioequivalência vão envolver, em geral, ensaios farmacocinéticos, mas também ensaios farmacodinâmicos, ensaios clínicos ou ensaios in vitro. Como tínhamos falado anteriormente, a equivalência terapêutica ela vai ter alguns critérios. Esses critérios do regimento de medicamentos genéricos vão englobar bioequivalência, equivalência farmacêutica e principalmente as boas práticas de fabricação e controle de qualidade. São todas elas regularizadas pela Anvisa ou por outros compêndios, que pode ser o FDA, EMA ou OMS, dependendo do país que ele for regularizado. A equivalência terapêutica vai ter o objetivo de garantir uma equivalência e, consequentemente, uma intercambiabilidade com os medicamentos de referência, estabelecendo com esses requisitos com bases científicas para assegurar a intercambiabilidade, comprovando essencialmente os efeitos de eficácia e segurança. Nos slides anteriores, a gente falou um pouco sobre a equivalência terapêutica. Muitas pessoas acabam confundindo um pouco equivalência farmacêutica, mas a equivalência farmacêutica, segundo a RDC 31 de 2011, fala que são medicamentos que contêm o mesmo fármaco, isso é, o mesmo sal, éster ou base, na mesma molécula terapêutica ativa, na mesma dosagem e na mesma forma farmacêutica, podendo ou não conter recipientes idênticos. Normalmente, quando o medicamento é lançado, antes de submeter ao medicamento teste, o ensaio de bioequivalência vai comprovar a equivalência farmacêutica. Onde a equivalência farmacêutica seria um estudo comparativo entre dois medicamentos, um exemplo, um medicamento teste e um candidato medicamento genérico ou de referência, né, no caso. Eles são mais conhecidos como métodos in vitro, que são em laboratórios. A bioisenção é prevista na RDC 37 de 2011, que estabelece requisitos para isenção e substituição dos estudos de bioequivalência e biossimilabilidade relativa, ou seja, a inexistência de um novo estudo de bioequivalência em vivo para registro de medicamentos pela autoridade sanitária fez necessidade de surgir a bioisenção, onde ela vai substituir os ensaios em vivo para os ensaios in vitro, ou seja, os ensaios em laboratório. Nem todos os medicamentos podem ser englobados em medicamentos bioisentos. Normalmente, os bioisentos são inalatórios orais e sprays nasais com ou sem dispositivo, que vai ser o tema do meu trabalho, aplicações tópicas não destinadas a efeitos sistêmicos, gases, medicamentos oftálmicos, medicamentos de uso oral de ação local, soluções orais parenterais, vias parenterais, intramuscular, endovenosa, subcutânea e trocante, medicamentos otológicos e pós para reconstituições. Os medicamentos bioisentos, eles são subdivididos em 3 classes, que é mais fácil para classificá-los, que pode ser bioisenção em razão da forma farmacêutica, bioisenção para demais dosagens e bioisenção baseada no sistema de classificação de biofarmacêutica, a SCB. A administração de medicamentos por via intravenosa é um método bastante utilizado, pois o trato respiratório ele tem muita facilidade para transporte, principalmente de medicamentos através da inalação ou administração direto dentro da árvore respiratória, através do tubo endotraqueal. O medicamento, depois de inalado ou infundido, se move para dentro dos brônquios e em seguida atinge os alvéolos do paciente. Sendo difundidos pelos capilares pulmonares, os medicamentos fundidos através das vias podem produzir tantos efeitos locais ou sistêmicos. Como a via de administração inalatória ela é muito específica,
se sentiu a necessidade de ter uma regularização mais específica para ela. A partir disso, criou-se a legislação em 2019 de uma portaria e uma instrução normativa, que foi a portaria da 278 de 16 de abril de 2019, que fala sobre os ensaios e comprovações de equivalência terapêutica para medicamentos inalatórios orais, sprays e aerosóis nasais. Junto com a portaria, se criou a Instrução Normativa A33, de 16 também de abril de 2019, que vai falar sobre os ensaios e desempenhos in vitro de medicamentos nasais e inalatórios nos termos de resolução da diretoria, que vai completar a RDC. Até então só existia a RDC 37. Então, só que ela não era muito específica para tratamento nos casos de produtos inalatórios. Relembrando, como todos lembram, antes de fazer qualquer um dos ensaios, a gente tem que conferir nas farmacopeias a monografia individual do fármaco para confirmar quais os testes devem ser realizados ou não. Caso não tenha, a gente tem que confirmar nos compêndios oficiais os testes que devem ser provados. Nos casos dos ensaios gerais, nem todos os produtos inalatórios, sprays, aerosóis vão fazer os mesmos testes. Alguns vão ser mais específicos, outros não. Normalmente, todos vão fazer. Vai ser para preenchimento de conteúdo mínimo. Mas os sprays nasais, por exemplo, ao longo do trabalho a gente vai falar de cada um, a gente vai especificar quais testes tem e não tem. Essa tabela aqui traz os ensaios gerais, quais cada um tem que fazer, estão marcados em X, e provar para a gente quais é mais fácil para observar. A tabela posterior, eu vou falar um pouquinho dela. A tabela 2, a gente já vai ver os ensaios de desempenho dos estudos de equivalência farmacêutica. E quais são esses estudos que cada um deles vão ter que passar. Eu vou falar bem sucintamente, porque ao longo do trabalho eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles, mas é a primeira parte da tabela, mostra sucintamente quais são os testes que a maioria tem que fazer e que são preconizados pela farmacopeia e cobrados também pela RDC 278. Só para relembrar, todos os requisitos para a realização dos estudos de equivalência farmacêutica de medicamentos inalatórios, nasais e orais, eles têm que ser elaborados por relatórios que têm que atender aos critérios estabelecidos pela resolução, onde essa resolução vem da 31 de 2010, de 11 de agosto de 2010, mas devido à necessidade, se criou em 2019 a RDC 278, que especifica nos casos os produtos inalatórios e que todos os ensaios de bioequivalência eles devem ser compostos por ensaios de compêndios oficiais e ensaios de desempenho específicos para cada uma das formas farmacêuticas definidas pela resolução. No caso, a resolução para spray, ela explica que spray são soluções aquosas ou suspensões adicionadas em um recipiente acoplado a um dispositivo que mede precisamente a dose e a liberação na forma de uma pluma para agir localmente. Nos casos de spray nasal, se ele for uma solução aquosa, ele não vai fazer o processo de bioisenção, então eu teria que fazer todos os processos de bioequivalência e biodisponibilidade. Ele também vai passar pelos ensaios de desempenho, que é igual a alguns, vão ser iguais ao de pó, entre outros, que vai ser aspecto do medicamento, carga e recarga, padrão do spray, número de atuações por dispositivo, conteúdo de um adicionamento sobre o conteúdo total do dispositivo, distribuição do tamanho das partículas gotículas por difusão a laser. Eu vou falar um pouquinho a mais sobre cada um deles mais para frente. Como eu tinha comentado na tabela anterior, a RDC 278 prioriza os testes de desempenho, principalmente na normativa informativa 33, que fala de cada um deles, explica como é o processo de cada um deles, e também define quais são as formas farmacêuticas e, por elas, quais processos elas devem serem realizados. No caso de pós-inalatórios orais, que é um pó aspirado pela via oral
para agir localmente nos pulmões, eles são divididos em reservatório, disco e doses pré-medidas. O tipo reservatório, em que o pó está contido dentro do recipiente, acoplado a um dispositivo que pode medir precisamente a dose e a liberação para aspiração. O do tipo disco é que uma dose são pré-medidas e são organizadas em blister, onde vai ser tirado, você tira dentro do dispositivo, ou você pode colocar. Já os de dose pré-medidas unitárias, é que as doses estão associadas em cápsulas, onde se faz o necessário uso de um inalador para administração de doses. Então, cada um deles vai sofrer um processo. No caso dos depósitos inalatórios orais, os ensaios de desempenho deles cobrados são o aspecto do medicamento, como ele se encontra, tamanho, altura, aspecto, coloração. Vai ser o conteúdo de acionamento sobre o conteúdo total de dispositivo. Vai ser quanto tempo demora para acionar um dispositivo do outro. E a distribuição do tamanho de partículas por impactação em cascata. Esse é um teste que é cobrado em todos eles. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. No caso, na teste de equivalência farmacêutica para nebulizadores, o nebulizador ele vai ser um dispositivo utilizado na administração de medicamentos por inalação que converte um líquido em um aerosol. Normalmente, ele vai passar pelo processo de desempenho do aspecto do medicamento, o conteúdo entregue pela nebulização vai confirmar se existe uma perda durante o processo, o tempo médio da nebulização, quanto ao tempo de começar a nebulização até o final onde é que não tem mais o gás, e a distribuição dos tamanhos de partículas ou gotículas por difusão a laser, difração a laser, desculpa. E lembrando que a via de nebulização, ela, por ser uma solução aquosa, ela tem que atender a resolução 37 de agosto de 2011 e suas especificações. Vai ser a lei da bioisenção. No caso, soluções aquosas, elas não são bioisentas, então elas têm que passar pelo processo de biodisponibilidade e bioequivalência. Os testes de equivalência farmacêutica para o aerosol, ele vai ser subdividido em duas classes, segundo a RDC 278, que vai ser primeiro o aerosol nasal, que é uma solução, uma suspensão, que vai ser embalado por um recipiente pressurizado, que é acoplado a um dispositivo que vai medir precisamente a dosagem que vai ser liberada e a pluma que vai agir localmente na região da cavidade nasal. Já o aerosol inalatório oral é uma solução ou uma suspensão também, só que ela é embalada por um recipiente acoplado a um dispositivo que vai medir precisamente a dose e é liberada na forma de uma pluma. No caso, ela não vai ser, ela não é só liberada, ela é aspirada pela via oral, que vai agir localmente nos pulmões. Então, a diferença vai ser onde ela vai agir. No caso, o aerosol nasal vai agir na cavidade nasal, como o nome já diz. Já o inalatório oral, ela vai atingir, em especial, os pulmões. Os testes de desempenho das duas vão ser iguais, no caso. Vão ser os aspectos do medicamento, a carga e recarga, quanto tempo demora para carregar uma carga e quanto tempo demora para recarregar de novo, o padrão do spray, o conteúdo de acionamento sobre o conteúdo total do dispositivo, quanto que ao acionar eu vou ter de perda de medicamento e quanto é o total disponibilizado pelo medicamento. Se ele é correto pelas quantidades de doses, eu consigo ter uma absorção melhor. E a distribuição do tamanho de partículas por impactação em cascata. Como eu tinha falado anteriormente sobre os ensaios de desempenho, eu vou agora especificar cada um deles para facilitar a maior compreensão. Primeiro, o ensaio de aspecto de medicamento é um ensaio que vai ter utilização de 30 unidades, sendo dele de 3 lotes diferentes, onde a gente vai medir o aspecto, a estrutura, material, se ele é de plástico, vidro, como ele se comporta, se ele for sensível ou não. A gente vai ter também um ensaio de carga e recarga, que também vai utilizar 30 unidades de 3 lotes, onde devem cumprir a monografia individual ou os compêndios oficiais, dependendo do caso.
ele vai utilizar aparelhos que vão calibrar o segundo compêndio e também para pegar esses produtos, né, a dosagem. Então, a gente não vai ter contato direto com a dosagem, a gente vai utilizar equipamentos que eles vão ser calibrados e descritos pela farmacopeia individual ou pelos compêndios oficiais. Normalmente, o ensaio de carga e recarga deve ser conduzido da seguinte forma. Você vai coletar o conteúdo liberado por um único acionamento no início do conteúdo do dispositivo. Após isso, você vai armazenar a amostra pelo período orientado pela bula, senão você vai utilizar o dos compêndios. Caso não seja o de compêndios, seja muito específico ou não, você vai ter que utilizar múltiplas orientações. Vai ser horizontal, cruzado, vertical, invertida. E alguns institutos de equivalência, a gente pode utilizar, manter eles por 7 a 5 dias, dependendo do caso. Claro, tem que ter uma orientação sobre o fármaco mesmo. E após isso, esse tempo de espera, você vai coletar novamente um único acionamento após a carga no final. Nisso, você vai determinar em cada dispositivo utilizado a quantidade do IFA, seguindo o teste de teor, onde as médias geométricas devem ter um intervalo de 95% a 105% do valor rotulado por cada um dos produtos. Após a realização dos dois primeiros testes, a gente vai realizar agora o teste de conteúdo de acionamento sobre o conteúdo total do dispositivo. No caso dos sprays nasais e nos pós-orais, eles podem ser avaliados separadamente para cada dispositivo testado, onde eles vão adicionar o primeiro e único conteúdo adicionado no início da preparação e depois eles vão pegar o conteúdo liberado no final, primeiro e único também liberado no final. No caso do aerosol nasal e o inalatório oral, ele deve ser realizado, no caso vai ter esses dois processos e vai ter um caso de uma coleta no meio, que vai ser a liberação de um único acionamento no meio do dispositivo, quando ele tiver com 50% dele. Então, essa é uma única peculiaridade entre os dois testes, na divisão entre o nasal e o oral, no caso. A gente também vai ter o conteúdo entregue pela nebulização. No caso, na nebulização, cada unidade vai ser testada e vai ter uma liberação no fluxo de 5,5 litros por mililitro, do início da liberação até o momento que não haja mais a névoa dele. Então, ele vai medir desde o momento que eu aciono a nebulização e começa a sair, até o final, onde não tem mais nenhuma névoa. Temos também a distribuição do tamanho aerodinâmico da partícula por pigmentação da cascata. Ele vai determinar a massa dos ingredientes farmacêuticos ativos depositados no adaptador inalador. Então, cada determinada área do corpo humano vai ter uma quantidade mínima, onde é que vai ter os ingredientes farmacêuticos. A partir disso, a gente vai descobrir quanto de insumo farmacêutico a gente tem e também quais as áreas que afetam. Esse é um teste de grande importância, principalmente na realização com utilização de inaladores. A gente vai ter agora também a distribuição do tamanho de partículas por difusão a laser. No caso dele, vai ser por sprays nasais. Ele deve avaliar também cada dispositivo testado, onde vai termos a primeira atuação, que ocorre na primeira distância, no início do dispositivo, do conteúdo do dispositivo, onde a gente vai ter 30 resultados, como normalmente a gente utiliza, 30 amostras, onde vai ter uma distância de uma faixa de 2 a 7 centímetros de um orifício do atuador ao feixe do laser, em que as duas distâncias estão separadas entre si por 3 centímetros. Vai ser onde a gente vai calcular a fase de desenvolvimento completo da pluma. A pluma vai ser a saída do ar, no caso. O segundo vai ser a primeira atuação no final do conteúdo do dispositivo, onde vai ter duas distâncias entre a faixa de 2 a 7 centímetros também, entre o orifício do atuador e o feixe de laser, em que as duas distâncias são separadas entre si por 3 centímetros ou mais, seja também na fase completa do
da pluma. Ou seja, a gente vai ter uma coleta na primeira distância, no início do conteúdo do dispositivo, onde vai ter uma distância de uma faixa de 2 a 7 centímetros entre o aplicador e a pessoa. Lembrando que eu não tinha comentado nisso, quando se fizer o teste com inaladores, principalmente na região nasal, uma das narinas tem que ser fechada, enquanto a outra é administrado o fármaco. E vai ter o rodízio entre elas. Aí, no caso, vai ter a segundo momento, que vai ser a primeira distância final do conteúdo do dispositivo, que também vai ter uma faixa de 2 a 7 centímetros, onde tem uma separação de 3 centímetros ou mais, para desenvolvimento completo da pluma. Então, no caso, a gente vai avaliar para cada uma delas a unidade testada, onde o conteúdo liberado de um fluxo de 5,5 litros por mililitro vai ser no início da liberação e no final dela também tem que ter esse valor de 5,5. No caso de sprays nasais, ele deve determinar a distribuição de tamanho das gotículas por D10, 10,50, 10,90. O spam de spray vai ser 10,90, 10,10, vai ser 10,90 menos o 10,10 sobre 10,50, que vai ser a porcentagem que a gente vai achar, porque ela tem que ser abaixo de 10, para o caso de distribuição de tamanho de partículas. No caso de número de acionamentos de dispositivos, você vai utilizar somente 3 unidades e conta o número de acionamentos até a exaustão do aparelho. Então, você vai começar do primeiro acionamento até o final e você vai contar a quantidade e fazer a média. Vamos também ter a média de nebulização, que vai calcular o tempo de início da nebulização até o final dela, que é o momento que ela acaba a nébula. Se esse tempo é o prescrito pela bula e é pela quantidade do fármaco administrado. Como eu tinha comentado, em alguns casos, administrações por vias inalatórias vai ter que utilizar os testes de biodisponibilidade e bioequivalência, pois eles não vão ser isentos em soluções aquosas. No caso da etapa clínica e os estudos farmacocinéticos utilizados por sprays e aerossóis nasais, vão ser um estudo de dose única. No caso, se tiver uma realização de dose múltipla, deve ser protocolado. Como vai seguir os mesmos procedimentos de biodisponibilidade dos testes, onde vai ter uma orientação do paciente, a escolha dos pacientes vão ser as mesmas, só que no caso, uma especialidade de casos de produtos inalatórios é que escolhe o paciente que tem uma respiração boa, que ele não tenha problemas respiratórios, que eles não tenham de rinite, doenças respiratórias, ou alguma infecção, algum problema recente de respiração. Em especial, não deve ser coletado também ex-fumantes ou quem parou de fumar nos últimos 6 meses. A gente também vai eliminar, no caso, quem for administrar o fármaco e sem querer ou acabar acontecendo de espirrar 2 horas após a administração. A gente não vai entrar na conta desses pacientes. E relembrando de novo, durante a aplicação, uma das narinas tem que ser obstruída para a outra poder ser administrada. No caso de testes de biodisponibilidade para medicamentos inalatórios orais, eles devem seguir a regra. Caso eles contenham o INFA maior que 5%, que não pode ser desprezado, ele vai ter que sofrer 2 processos de biodisponibilidade. Um vai ser o estudo conduzido por bloqueio da absorção intestinal por meio do uso de carvão ativado ou o estudo conduzido sem bloqueio de absorção intestinal. Isso vai ser muito específico para o próprio compêndio ou a empresa que está realizando. No caso, quando se calcular a Tmax e ela for inferior ou igual a 5 minutos, ele vai ter que ser padronizado o parâmetro da curva de 30 minutos com a medida de deposição pulmonar, substituindo assim um estudo de bioequivalência. Recomenda-se não utilizar espaçamento nos dispositivos, pois eles são muito imprecisos e eles podem afetar o resultado final. E após a última aplicação, todos os voluntários eles devem ingerir um copo de 200 ml de água para conduzir partículas de medicamentos que se depositam ou ficam na cavidade oral do trato intestinal seja eliminado completamente.
Sobre as etapas analíticas e estatísticas, alguns casos a gente vai ter que eliminar, como eu já tinha falado, de pacientes que fumantes, que espirrou durante as 2 horas anteriores à administração, mas a gente não vai eliminar pacientes que com possível determinado, não deve excluir da análise de volumetria, para os quais não foram possível determinar a meia-vida de eliminação, nem a constante de eliminação, ou a área sobre a curva de concentração. Não é exigido o valor da área sobre a curva de concentração vezes o tempo inferior a zero e tempo t seja maior que 80 sobre a área da curva infinito. Vão ser excluídos de análise de parâmetros dos 4 pontos primeiros, né, no caso de coleta, acima do limite de qualificação de um tratamento, e todos os valores de concentração T máxima ou C máxima, obtidos acima do limite de classificação, devem ser incluídos na análise estatística do CMAX. Desde já eu gostaria de agradecer e as seguintes são nossas referências. As referências utilizadas foram a RDC 31 de 11 de 2010, que fala sobre os estudos de equivalência. Foram utilizados a RDC 278 de 2019, que fala sobre os estudos de bioequivalência dos produtos inalatórios orais, nasais e sprays, e o informativo 33 de 2019 também, que fala sobre os ensaios de desempenho in vitro dos medicamentos inalatórios orais, os sprays e os aerosóis. Muito obrigada.